Beleza, gente, continuando a resolução. Questão 18, desce comigo na tela. Um prisma reto é regular. Opa! Um prisma reto é regular quando suas bases são polígonos regulares. Letra D, né? Quando suas bases são paralelas, isso acontece sempre, gente. Prisma sempre tem que ter bases paralelas. Tem a mesma área, isso também acontece sempre. Não existem prismas com bases sem ter a mesma área. Tem arestas congruentes, isso não é regra. Tá bom? Professor, mas por que não? Se regular significa mesmos tamanhos. É porque imagina um prisma bem longo assim, ó. Triangular, para ficar mais fácil de desenhar. Tá aí, ó. Prisma bem longo. Bem longo assim, professor? Isso. Não sei por que o senhor desenhou ele tão longo, você já vai ver. Você tem que ficar calmo, né? Isso. Só esperar que eu já vou te explicar. Olha só. Se esse prisma for regular, esse cara é igual a esse que é igual a esse. Mas não necessariamente esses aqui também vão ser iguais, certo? Ah, eles são iguais entre si, professor. Sim, esse cara aqui pode medir 2, 2, 2. Mas esses caras aqui não medem 2 necessariamente. Pode medir 10, 8, 5. Então, esse negócio de arestas congruentes, entre aspas, ok? Não é sempre, tá? O que importa para um prisma ser regular são polígonos regulares complementares suas bases. Ok? Tudo bem? Próxima questão, questão 19. A diagonal de um paralelepípedo retângulo nem precisa desenhar. Eu vou desenhar só para a gente sempre ter a noção do que vem a ser a diagonal. Tudo bem? Eu já peço desculpa pelos desenhos, se saírem... Eu sempre tento fazer com que eles saiam retos, tá bom? Para ficar bonitinho. Mas, eventualmente, sai alguma coisa torta. Por exemplo, aqui ficou mais branco do que o normal, mas eu já peço desculpas aí, gente. Bom. Então, temos aí um paralelepípedo retângulo de dimensões 4, 6 e 8. Tanto faz a localização das dimensões. E ele está me pedindo quanto é que mede essa diagonal, certo? Só para não usar a fórmula direto, vamos fazer usando a fórmula direto, tá bom? A fórmula direto é 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, tá? Isso mata a questão. Tudo bem? É assim que funciona, né? Isso aqui dá 16, isso aqui é 36, e isso aqui é 64. 36 mais 64, que eu falei ao contrário, é 100. Isso aqui dá 116. 116 é 4 vezes 29, se eu não me engano. 36. Isso. Saiu 4, 2 raiz de 29 centímetros. Isso é fórmula, né, professor? Aham. Agora, professor, só para variar, faz sem a fórmula. Vou fazer. Olha só. Liga aqui embaixo. E você formou um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Aham. Aqui, ó, triângulo retângulo. Ah, tá. Exatamente. Aqui mede 6, né? Aqui mede 8, então aqui mede 10. Por quê, professor? Teorema de Pitágoras, não é não? Ah, Teorema de Pitágoras. Exatamente, Teorema de Pitágoras no triângulo abóbora, né? Ah, aí agora o senhor vai fazer Pitágoras no vermelho, né? Exatamente, aqui, ó. Aí vem pra cá, 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 lá. Show de bola? Como é que ficou esse triângulo? Uma de suas bases, né? Um dos seus catetos mede 10. O outro cateto mede 4, né? Essa medida aqui é 4, então essa aqui também. E aí uso Pitágoras novamente. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Isso. Aí d ao quadrado fica 16 mais 100. D ao quadrado é 116. D igual a raiz de 116, que foi exatamente o que a gente encontrou. Show de bola, gente? Próxima questão, questão 20.
A base de um prisma reto é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, isso. É um triângulo retângulo. Aí. Deixa eu colocar ele em perspectiva, vai. A base de um prisma reto é um triângulo retângulo. Tá aí. Cujos catetos medem 3 e 4. Esse prisma tem altura 3,5. Você percebe como facilitou? As questões de manhã, elas estavam bem mais complicadas. Olha essa aí. Como é que a gente acha a fórmula de... Como é que a gente acha volume, gente? É a área da base vezes a altura. Vimos isso lá na parte da teoria. É ou não? Área da base, professor, como é que faz para achar a área de triângulo retângulo? A área de triângulo retângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Isso dá 6 centímetros quadrados. Substitui, isso fica 6 vezes a altura, que é 3,5. Isso dá 21 centímetros cúbicos. Gabarito, letra A. Show de bola? Vamos lá, gente, questão 21. A aresta da base de um prisma quadrangular regular mede 2. Quadrangular regular significa que a base dele é um quadrado, visto que o quadrado é o único quadrilátero regular. Tudo bem? Só precisa de régua, né? Pois é, cara. Não dá para usar régua aqui, mas eu tô tentando. Opa, show. Aí, pontilhando. Show de bola. Tá aí. A aresta da base mede 2. Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Se a diagonal desse prisma mede 2 raiz de 11, olha só a EAR trazendo uma questão diferente. Tá bom? Muito comum isso acontecer. Tá bom? As duas bancas costumam fazer isso. Trazem uma questão sempre no mesmo estilo, a área é essa, né? SpaceX também gosta de fazer isso. A AFA, todo ano, é uma questão diferente, né? Não tem nem como comparar. Mas a Ariesa só fazem isso de vez em quando. Mas quando faz, pega todo mundo de surpresa. Então, se a diagonal desse prisma mede 2 raiz de 11, todas elas têm o mesmo tamanho, então não importa qual delas é. Ele disse que isso aqui mede 2 raiz de 11. Quanto mede a sua altura? Ou seja, essa medida vermelha aqui atrás, ó. Estão vendo? Você vai ter que usar um pouquinho da sua visão espacial aqui. Preste atenção. Liga aqui embaixo, tá vendo? Liga aqui embaixo e você formou um triângulo retângulo. Tá certo? Deixa eu pintar ele um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Tudo bem? Deixa eu explicar como é que é esse corte que ele fez. Sobe aqui comigo. Então, eu sempre trago esse cubinho aqui, que eu acho que ele ajuda, tá bom? Como é que funciona esse triângulo? As pontas dele estão uma aqui e outra aqui, onde eu estou segurando com os dedos. Ó. Começa aqui, termina aqui e ele está no meio do cubo. Exatamente no meio do cubo. Desce aqui para você ver. Ó, começa em uma ponta e termina na outra ponta, certo? Então, isso aqui está no meio do cubo. Isso aqui não é um cubo, mas né, são figuras parecidíssimas, né? Beleza, professor. Então, esse triângulo retângulo, ele ficou
assim. Deixa eu trazer ele aqui para o mundo 2D, professor. Pronto, pode fazer, não tem problema não. Então, esse triângulo vermelho que o senhor pintou aí dentro do paralelepípedo, um dos catetos mede H, a hipotenusa, que é a diagonal, mede 2 raiz de 11, e a gente tem que descobrir quanto é que mede isso aqui. Só que, gente, isso que está aí embaixo, se você olhar esse prisma de cima, você vai entender que aquele segmentozinho X ali é, na verdade, a diagonal desse quadrado. Você consegue ver isso? Se você olha sob esse ponto de vista aqui, essa diagonal vai ficar assim, certo? Isso aqui, o que eu chamei de X, está aqui embaixo. Isso aqui mede 2, 2, 2 e 2. Certo? Quem ainda não conseguiu entender onde é que está esse quadrado, eu vou pintar ele de verde aqui embaixo. E aí você vai conseguir ver ele agora. Certo? É aquele quadrado verde que está ali embaixo. E aí as coisas fazem um pouco mais sentido, né? Beleza. Como é que é a fórmula de diagonal de quadrado? Lado vezes raiz de 2. Achei o valor de x. É só fazer Pitágoras, certo? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ok? 2 ao quadrado é 4. Raiz de 11 ao quadrado, 11. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 44 menos 8 dá 36. H é igual a raiz de 36, que dá 6. Show de bola? Próxima questão. Todo mundo foi, gente? Tranquilo, de boa na lagoa? Próxima questão. Questão 22. Vamos lá. A diagonal de um cubo de aresta A1 mede 3. Um cubo... Opa. Então, um cubo... Ele está dizendo que a diagonal do cubo mede 3. E esse cubo tem a aresta A1. Outro cubo, que eu não sei se é maior ou menor, eu não sei se é maior ou menor, mas um outro cubo de aresta A2, ao invés de pegar a diagonal do cubo, eu pego a diagonal da face. Olha lá no texto da questão. Presta atenção no texto. Ó, a diagonal de um cubo de aresta A1 mede 3. E a diagonal da face... Diagonal da face, gente, é essa. Mede 2. Isso aqui mede 2. E esse cubo tem aresta A2. É ou não? Ele quer saber quanto é que é A1 vezes A2. Vamos começar por A2, que está mais fácil, né? Porque isso aqui é um quadrado de lado A2. E a gente sabe que diagonal é lado vezes raiz de 2. É ou não? Aí você isola A2. Aí você pode deixar assim ou você racionaliza. Não vou entrar no mérito da racionalização, tudo bem? Então, A2 é igual a raiz de 2, ok? Gabarito, professor? Não tem, sim, porque ele quer A1 vezes A2. A gente já achou
que A2 é raiz de 2. Mas e A1? Agora a gente vai ter que usar a diagonal de um cubo. Diagonal de cubo, nós vimos, é A raiz de 3. Só que ele disse que a diagonal é 3. Opa, então vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó. É A1, né? A1 é igual a 3 sobre raiz de 3. Racionaliza, isso vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3, plá, plá. Isso dá raiz de 3. Então, essa interrogação aqui, na verdade, é raiz de 3. Multiplicando esses dois caras, 2 vezes 3, 6. Gabarito letra C de casa. Tudo bem, gente? Sobe aqui comigo. Tá rolando? Tá indo? Vocês estão vendo que a ênfase das questões, elas são quase sempre em cubos, prismas com base hexagonal ou triangular, falando de diagonal de cubo, diagonal de face, tendo que usar Pitágoras, fórmula de triângulo equilátero, altura de triângulo equilátero, área de hexágono, área de triângulo equilátero. Esses tópicos são muito cobrados, sim? Então você tem que dar uma atenção muito forte para esses tópicos, certo? Se eu te perguntar agora, fórmula da altura do triângulo equilátero, fala aí, sozinho, mas fala alto. Falou? Se não falou, é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Fala para mim a fórmula da área de um triângulo equilátero. Área, vai, só fala. Vai falando assim, é o quê, professor? É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E se eu quiser um hexágono? Eu pego essa última fórmula e multiplico por 6. Tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola, gente. Tranquilão. Desce na tela comigo. Vamos lá, questão 23. Vamos lá. Um cubo tem 3 centímetros de altura. Caraca, 3 centímetros de altura? Aham. Caraca, 3 centímetros de altura. O que tem de mais, gente? Tá repetindo isso aí, professor? Tranquilão a informação? É. Então, 3 centímetros de altura. Sim, isso. Pronto, tá aí. 3 centímetros de altura significa que isso aqui mede 3. Como é um cubo, isso aqui também mede 3 e isso aqui também mede 3. Cubo tem tudo igual. Sim ou não? Show de bola. E um paralelepípedo retângulo nem precisa desenhar, né, gente? Como eu já expliquei, eu só estou desenhando porque a galera que não vê matemática há 100 anos precisa da figura. Mesmo que nem precise, a pessoa fica muito feliz quando vê a figura que a questão não deu, né? A gente tem que lembrar que tem muita gente que não vê matemática há muito tempo e a gente tem que respeitar, certo? Essas pessoas serão nossas futuras aprovadas, certo? Então a gente tem que levar em consideração. Todo mundo fica nivelado aqui, né? Quem sabe vai estudando outra coisa. Quem não sabe, preste atenção pra caramba e você vai aprender. Eu não vou pular passo nenhum, ok? Bom, ele quer saber a razão entre os volumes do cubo e do paralelepípedo. Sim ou não? Volume do cubo. Deixa eu botar de outra cor. Por quê, professor? Porque eu quero. Volume do cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo, certo? Vou deixar... não, tá, 27. Agora, volume do paralelepípedo. Eu não vou escrever isso tudo. É 1 vezes 2 vezes 3. É ou não? Isso aqui dá 6. Caraca, professor, agora é só fazer a razão. Razão é o quê mesmo? Divisão. Então, é a razão entre 27 e 6. 27 dividido por 6, divide por 3 em cima e embaixo. 9 meios. Gabarito letra C de casa. Muito bem, gente. Próxima questão. Questão 24. Vamos lá. No perímetro da base de um prisma de um prisma quadrangular. Opa, show de bola. Tá aí, ó. Beleza.
Ah, professor, que toque. Tayane, olha o toque, Tayane. Ah, meu Deus. Recentemente, numa turma presencial, eu ouvi isso. Que eu gosto de fazer as retinhas bonitinhas. Ah, caramba, vamos lá. O perímetro da base de um prisma quadrangular regular, cara, se é regular, é porque isso aqui embaixo é um quadrado. Sim ou não? Ele diz que o perímetro é 8. Perímetro, gente. Lembra perímetro? É a soma dos lados. Isso funciona para todo polígono, tá? Perímetro de formas que não são poligonais, a definição é um pouquinho diferente, né? Tem a ver com fronteira e plá. Mas por enquanto é isso aí. Então, perímetro x mais x mais x mais x é igual a 8. Sim ou não? Portanto, 4x é igual a 8, x é igual a 2. Gabarito, professor? Não, calma, rapaz. Aí ele diz que a altura desse prisma é 3. Galera, perceba que esse prisma é um paralelepípedo. Certo? Reto retângulo ainda por cima. Então, a gente pode simplesmente fazer assim. Como é que é a área, professor? É 2 vezes. Como é que são as dimensões desse cara aí? Aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 3. Então, vai ser, primeiro, essa área aqui, que é 2 vezes 3. Depois, essa área aqui, que também é 2 vezes 3. E depois, essa área aqui, que é quanto? 2 vezes 2. E por que que você colocou o 2 na frente? É porque o que eu fiz na frente, eu tenho que fazer atrás também, certo? Tem que fazer nos carinhas lá de trás. Então, fazendo essa conta, isso fica 6 mais 6 mais 4, que dá 32. Mas, de qualquer forma, eu quero explicar isso aqui um pouquinho melhor. Sobe, sobe aqui comigo. Por que, professor, que o senhor teve que multiplicar por 2? Vocês estão vendo agora 3 cores desse cubo. Vocês estão vendo 3 cores, com certeza. Vocês estão vendo essa cor e essa cor, né? Se eu pinto essa face e essa face, depois eu vou ter que pintar as de trás também, certo? Essa e essa. Então, eu vou ter que fazer isso 2 vezes. Por isso que eu multipliquei por 2. Porque o que eu fiz na frente, certo? O que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer aqui também. Beleza? Todo mundo foi? Show de bola. Então, gabarito letra A. Muito bem. Para a tela comigo. Questão 25. Uma piscina tem a forma de um paralelepípedo retângulo e tem no seu centro um cubo de concreto de 1 metro de aresta. O volume de água necessário para encher a piscina em metros cúbicos é... Não entendi a questão, calma aí. Uma piscina tem a forma de um paralelepípedo retângulo e tem no seu centro um cubo de concreto. Ah, a piscina está vazia. Ah, tá, entendi. Então, então, show de bola. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que à medida que a gente for enchendo a piscina, por exemplo, vamos supor que ela esteja aqui. Essa água ela vai chegar até aqui, né? Só que ela não vai ocupar o lugar do cubo. Que esquisito, né? A piscina, no meio da piscina tem um cubo. Por que alguém faria isso? Enfim. Né? Tem uma piscina, mãe, põe um cubo no meio dela. Ponho. É isso aí. Do nada, caraca. Tá, então tá aqui a água da piscina. E acontece que essa água dessa piscina, ela rodeia o cubo. É ou não? Ela bate aqui no cubo e não tem água nessa região aqui. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Ora, suponha que encheu de água. Se encheu de água, o volume agora é de 4 vezes 3 vezes 1.
Perceba que isso dá 12 e tem gabarito, mas não é essa a opção. Por quê? Porque não vão ser 12, porque eu tenho que tirar o cubo que está no meio. E esse cubo tem 1 metro de aresta, então ele vai ter 1 elevado ao cubo de volume, entenderam? Porque a água vai completar a piscina, mas não vai preencher o cubo. Né? Esse cubo de concreto, beleza? Este cubo aqui, ele não terá água dentro dele. Então, o volume de água será o da piscina inteira, menos o cubo que está ocupando espaço. Isso dá 11 metros cúbicos. Eu não entendi a questão de primeira, não. Por causa da peculiaridade, né? Quem bota um cubo no meio da piscina? Bom, questão 26. Vamos lá? Essa aqui eu já não... Ah, não, ele quer a diagonal. Tá. Então, diagonal do cubo. Nunca esqueçam que diagonal de cubo, gente... é essa figura aqui, ó. Presta atenção, aqui nós temos um cubo. A diagonal do cubo é essa. Isso aqui é a diagonal do cubo. É o que a gente vai chamar de D. Isso aqui mede 1, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10. Diagonal de cubo é dado simplesmente pela expressão aresta vezes raiz de 3. A aresta é 10, 10 raiz de 3. Aí ele quer que você diga que está entre quanto e quanto. É só você lembrar isso aí. Ah, não, ele diz aqui, né? Então, é só você substituir. Isso aqui dá 10 vezes 1,73, que dá 17,3 centímetros. Então, a medida da diagonal desse cubo está entre 16 e 18. Gabarito, letra B de bola. Show, gente! Próxima questão, questão 27. Um prisma reto tem como base um triângulo equilátero. Tá aí. De lado 3. Beleza. Uhum. Beleza. Show de bola. Tá aí. Um triângulo equilátero de lado 3. Então, aqui mede 3, aqui mede 3 e aqui mede 3. E como altura, o dobro da medida da aresta da base. A aresta da base mede 3, então a altura mede o dobro de 3, 6. Qual é a área lateral desse prisma? Pelo amor de Deus, gente. Olha isso aqui. Tá vendo como é que foi facilitando? Pô, calcula a área de um retângulo. 6 vezes 3, 18. E multiplica por 3, né? Porque são 3 retângulos. 3 vezes 18, 54. Agora, compara com as questões que a gente estava fazendo no início. Cadê? Só compara, assim. O que você acha? Você acha que facilitou? Assim, mais ou menos? Eu acho que deu uma facilitada aqui. Envolveu círculo, né? Então, aí agora compara com a resolução atual. Beleza? Aí. Não, mas não acabou não, professor. Acabou sim. Teve 18,54. Caraca! Pois é. Mas a IAR tá voltando a complicar, tá? Ai, não fala isso não, professor. Rapaz, é triste, mas é verdade. Então, um prisma hexagonal regular. Então, aí a ressurreição do prisma hexagonal, né? Ele ficou um tempo sem aparecer. Aí, pá, 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 pá. Uhum. Cá. Aí, pronto. Tá aí o nosso prisma hexagonal. Tudo bem?
colocar a sombrinha nele, que o prisma hexagonal ele fica legal de sombra. Muito bem. O prisma hexagonal regular tem aresta da base medindo L. Não vou colocar nas outras, mas é L. E a altura, 3L. Qual é a área lateral? Jesus Cristo. Olha aí, gente. De novo, a mesma coisa, certo? Como é que a gente calcula essa área, professor? Calcula só uma, é base vezes altura, L vezes 3L, a área desse retângulo é 3L ao quadrado, certo? Só que são quantos retângulos desse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que eu sei que é retângulo, mas a questão tem um erro, tá? Ele disse que o prisma é hexagonal, regular. Aliás, não, a questão tem um erro? Não, a questão não tem erro. Mesmo que ele fosse oblíquo, seria a mesma área da base. Esquece. Esquece, esquece. Então, a área lateral. É o que, professor? A área lateral é 6 vezes 3L ao quadrado. Fui falar mal da questão, se ferrou, né, professor? Isso aí. A gente merece, né? Então, gabarito, letra C de casa, tudo bem? Só para constar, o que eu estava mencionando é que se ele fosse torto, né, oblíquo assim... Senhor, professor, vai ficar horrível. Mas se ele fosse torto, será que continuaria dando certo? Incrivelmente continuaria dando certo. Maneirão. Então vamos lá. Questão 29. Uma embalagem de chocolate, olha que questão desagradável, né? Uma embalagem de chocolate tem a forma de um prisma triangular regular. Cara, toda vez que eu leio essa questão, me vem à mente qual é o chocolate. Eu sei exatamente qual é o chocolate. Ele é assim, ó. Quando eu desenhar, vocês vão lembrar. Se eu não me engano, é Toblerone, um negócio assim, não lembro. É bem famoso. Ele não é muito caro, não. Ele tem esse formato aqui, ó. Vocês já viram um tablete de chocolate assim? Uma homenagem que eles fizeram a esse específico chocolate aí. Ele é mais ou menos assim. Uhum. Tá aí. Uma embalagem de chocolate tem a forma de um prisma triangular regular, então esse triângulo aqui é equilátero. A aresta da base mede 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. E a altura mede 12. Por acaso ficou bem fiel mesmo, porque se você parar para pensar, aqui dá para dividir em 6 partes. Aí... Enfim, 12. Aí ele fala que a raiz 3 é 1,7, ele quer saber o volume de chocolate contido nessa embalagem, supondo que ele preenche toda a embalagem. Volume de prisma é a área da base vezes a altura. A área da base é um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura desse prisma é 12. E aí acabou, né? 2 ao quadrado corta com 4, porque é 4. Isso dá 12 raiz de 3. Aí tem que transformar isso aqui para 1,7. Deve dar 23,4. Né? Porque 12 vezes 2 é 24, né? Ou é isso ou é 20. Agora já estou pensando que é 20. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2. Mais um 3. 7, 1. É letra A. 20,4. Isso aqui dá 20,4. Quantos centímetros cúbicos? Excelente. Então, gabarito, letra A. Show de bola? Questão 30, se eu não me engano, é a nossa penúltima. É isso aí. Um pódio é composto por 3 paralelepípedos retângulos justapostos conforme mostra a figura. Show! Ao considerar x igual a 5, aí, gente, eu vou fazer um negócio aqui com vocês. Me desculpa, mas eu vou apagar isso aqui e escrever 5, tá?
5, 5, 5, 5, 5. Ah, tem outro x ali. Então, isso aqui também mede 5. Y é igual a 2. Isso aqui mede 2. Y, Z e W. Y é 2, Z é 6, W é 4. Pronto. Qual é o volume? Primeiro vamos fazer o desse aqui. É 5 vezes 2 vezes 5. Dá 10,50 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litro, mas a questão não exigiu isso. Aqui, 5 vezes 6 vezes 5, né? Isso aí. Aí isso dá 150. Né? 5 vezes 6, 30, vezes 5, 150. E esse cara aqui, que tá dizendo que é 5, mas você percebe que tá menor, né? Ah, menor. E isso fica como, professor? Isso fica 4 vezes 5, 20, né? Vezes 5, 100 decímetros cúbicos. Portanto, o volume desse pódio é 50 mais 150 mais 100, que dá 300 decímetros cúbicos. Se eu não errei conta, é isso aí. Gabarito letra D, é isso aí mesmo. Última questão, gente. Questão 31. E aí finalizamos nossa parte inicial de prismas, tá? Depois vem questões PSEX, não agora, mas depois vocês ainda vão ter aí embaixo questões PSEX. E vamos lá. Um pedaço de queijo em forma de prisma triangular. E eu já fiz essa questão na live de correção da prova do ano passado. Show de bola. Tá aí, formato de queijo. E é triangular regular, né? Então, esse triângulo aí em cima é equilátero. Isso aqui mede 6 e possui como base um triângulo de lados 10, 10 e 10. Qual é o volume desse pedaço de queijo? Não há diferença nenhuma entre essa questão e essa. Aqui ele dá os lados do triângulo altura e pede volume. Aqui ele dá os lados do triângulo da altura e pede volume. Exatamente a mesma coisa, certo? Volume é a área da base vezes a altura. O que é essa base, professor? Um triângulo equilátero. 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura é 6. Fazendo esta conta, isso fica 100 dividido por 4, 25. Vezes 6, isso dá 150 raiz de 3 centímetros cúbicos. Se eu errei alguma coisa, 100, 104, 25, tá certinho. Então é 150 raiz de 3 centímetros cúbicos. Gabarito, letra A.